pelo legislador no seu artigo 9º, aqueles que recusar acesso ao atendimento a estabelecimentos esportivos, casas diversos e clubes, ó, reclusão de 1 a 3 anos. Então, ó, nós temos aqui eventos esportivos de 1 a 3, bares e restaurantes 1 a 3. Temos aqui o outro anterior, hospedagem de 3 a 5. Então, o legislador deu um grau maior de punição para a hospedagem, hotel, pensão, estalagem ou algo similar. E nós temos também o artigo 10º, que trata sobre o cabeleireiro, que é de 1 a 3 anos, ok? Então, nós temos aqui hospedagem, ó, vamos lá, proibiu, lá, o bloco, ensino, tá? Escola pública ou privada, 3 a 5, ok? E se for menor de 18 anos, vai ter o agravante de mais 1/3 da pena, fechou? 2, hospedagem, 3 a 5, uma punição maior. Aí vem um bloco de 1 a 3. Ó, temos aí bares e restaurantes, de 1 a 3 anos de reclusão. Nós temos aqui eventos esportivos, de 1 a 3 anos, reclusão. Temos cabeleireiro, que vai ser o 10º, de 1 a 3 anos de reclusão. Feito isso, aprendeu, fixou, vamos agora exercitar, né? Vamos lá. Embasa IBFC 2015, analista. Assinale a alternativa considerando as disposições da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Então, nós temos aqui, ó, 4 condutas, não é isso? 4 condutas, e ele quer aquela que esteja correta. A primeira coisa, dica para vocês. Tenta achar a detenção aqui, ó. Letra A, detenção. Então, a letra A já está fora. Por quê? Porque só pode reclusão. Letra B, temos o quê? Reclusão, pode ser. Letra C, punível com reclusão, ok. Letra D, né? Atendimentos, barbearias, tal, punível com detenção, está fora. Tá? Está fora. Professor, com isso, professor, só com essa dica já reduzimos aí a nossa possibilidade de acerto em 50%. Bacana, né? Vamos lá. B. Impedir o acesso ou recusar atendimento a restaurantes e bares. Então, nós temos aqui, ó, um bloco que é chamado restaurantes e bares, você sabe disso, né? Confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público é um punível com a reclusão de 1 a 3 anos. Correto, 1 a 3 anos. Então, nós já temos a alternativa correta. Isso aqui é exatamente o que está previsto aí na lei, né? C. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas diversas ou clubes sociais abertos. O crime punível com reclusão de 1 a 2 anos. Está errado aqui, ó, é 3 anos, né? Por quê, professor? Porque eu falei para a galera, tá? Nós vamos estudando, vamos fixando o conteúdo. Então, um bloco, só para você fixar, o bloco que nós temos lá, referente ao crimes praticados em virtude de inscrição em escolas, né, em escolas públicas ou privadas, é de 3 a 5 anos. Se o crime você diz referência à hospedagem, proibiu o acesso, não sei o quê, discriminou por causa de cor, raça, não é isso? Ó, então, hospedagem, 3 a 5. Aí temos um bloco de 1 a 3. Bloco de 1 a 3, bares e restaurantes, está aqui, que é o gabarito, letra B, certo? Nós temos um bloco que é eventos esportivos, também de 1 a 3. Temos mais um bloco ainda de 1 a 3, que é de barbearias, né? Cabeleireiros, que é de 1 a 3 anos também. É punível, que vai ser o artigo 10º que nós vamos estudar agora. Galera, fácil, né? Tranquilo, né? Puxa, professor, assim não tem como errar. Pois é. Você assiste essa aula aqui, né? E você consegue, com certeza, né? Vamos lá. Artigo 10º, né? Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades, reclusão de 1 a 3 anos, né? Então, com isso aí, nós fechamos aí esse bloco, né? Esse bloco de 1 a 3 anos. Nós temos aqui, ó, de 1 a 3 anos, hospedagem, bares e restaurantes. Temos aqui salões de cabeleireiros, né? Atendimos salões de beleza, salão de cabeleireiro, barbearia, de 1 a 3, todos de 1 a 3. Tem mais um aqui que é impedir o acesso a entradas sociais, edifícios públicos, residenciais, elevadores ou escada de acesso, os mesmos, né? De 1 a 3 anos. Então, esse aí é o bloco. Fechou? Vamos lá. Artigo 11, artigo 12, né? Conduta, né?
Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô, qualquer outro meio de transporte concedido, reclusão de 1 a 3 anos. Né? Professor, como é que eu faço para memorizar isso aqui? Cara, isso aqui falei, memorizar, cada um deve ter seu método, mas leitura, escrever, fazer um quadrinho, um esqueminha ajuda bastante. Né? Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém a serviço de qualquer ramo das Forças Armadas. Então, impedir o acesso a qualquer ramo das Forças Armadas, mudou a trilogia de 1 a 3. Agora é reclusão de 2 a 4. Reclusão de 2 a 4. Né? 14º, impedir, obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento, a conveniência familiar e social, reclusão de 2 a 4 anos. Né? Então, esses são os dois blocos de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos, referentes ligados à conduta a Forças Armadas, e nós temos também forma de casamento ou convivência familiar ou social de 2 a 4 anos. Bacana? Então, ok, fechou, né? Agora é o seguinte, vamos falar no artigo 15º foi vetado, vamos falar do artigo 16º, né? 16, né? É o seguinte, cara, esse artigo 16 da lei, papo reto com vocês, olhando no seu olho, de todos os artigos previstos na lei, esse é o campeão de incidência em concursos públicos. Sério, professor? Sério. Esse é o campeão de incidência. E você tem que estudar o 16 combinado lá com o 18. Tá? E eu tenho certeza, se você assistir nossa aula com bastante atenção, você vai ficar preparado para qualquer prova de concursos. Inclusive, o professor vai fazer um pequeno reforço pedagógico para você sobre os efeitos da condenação. Então, o artigo 16, você tem que colocar aí na sua anotação, ele trata dos efeitos da condenação. Professor, efeitos, consequências da condenação. Vou explicar do meu jeito para você. Então, o que significa isso? Quando tem uma sentença, tá certo? Você é sentenciado, por exemplo, aí, a 2 anos de reclusão. Temos várias condutas que nós vimos aí que se enquadram em 2 anos de reclusão. Tá certo? Você está lá, 2 anos de reclusão, certo? O que acontece? Além dessa sentença, você pode ter outras consequências da sentença. E dos crimes contra preconceito de raça e cor, tá certo? Nós temos 2 consequências possíveis sobre o efeito da condenação. Tem que saber, isso cai. Vamos lá. Artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público. 2. Suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 90 dias. Professor, eu quero que o senhor explique em detalhes. Vou explicar em detalhes. Primeira condição, comigo aqui, ó. Perda do cargo ou função pública para o servidor público. O que é isso? O cara lá está num evento esportivo lá, ele proibiu, teve uma conduta que foi caracterizada crime de preconceito de cor da pele. Foi condenado. O juizão lá mandou 2 anos para ele de reclusão. O que acontece? Ele foi condenado 2 anos. Então, ele pode, vou explicar por que eu estou falando pode, além da pena de reclusão, sofrer o seguinte efeito, porque ele é servidor público. Ele pode perda do cargo ou função pública para o servidor público. Ok, ele pode acontecer isso? Pode. Professor, ocorreu dentro de um restaurante. Então, o estabelecimento comercial pode, olha só, ser suspenso o seu funcionamento, tá, particular, por prazo não superior a 3 meses. Não superior a 3 meses, nunca se esqueça disso. Então, nós temos 2 efeitos possíveis, né? A perda do cargo de função pública no caso do servidor, ou a suspensão de funcionamento do estabelecimento comercial privado, não prazo superior a não 90 dias. Ok? Então, é o seguinte, nesse momento, o que eu tenho que saber do artigo 16? Exatamente essas 2 coisas. Ó. Perda do cargo ou função pública para servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 60
a 90 dias. Tá? Há 3 meses. 3 meses. Isso aqui é o efeito da condenação. Bacana. Professor, o que mais? Aí o seguinte, sabiamente, o legislador, tá? O legislador aqui, com certeza, ele é um estudioso do direito. Esse legislador, ele conhece o dispositivo do Código Penal, principalmente lá do artigo 92 do Código Penal. E ele reproduziu o dispositivo do artigo 92 na Lei 7.716. O que diz o seguinte? Presta atenção. Artigo 18. Ó, os efeitos que tratam os artigos 16 e 17. O artigo 17 foi vetado. Artigo 16 tem 2 dispositivos. Quais os dispositivos do artigo 16? Trata dos efeitos da condenação. Primeiro efeito, perda do cargo ou função pública por servidor público. O segundo efeito da condenação possível, qual que é? É a suspensão de funcionamento do estabelecimento comercial não superior a 90 dias. Desculpa, a 3 meses. A 3 meses, né? Esses 2 dispositivos, atenção, ó, desta lei, não são automáticos. Professor, como assim não são automáticos? O que seria algo automático? Aqui tem um dispositivo automático que nós vamos ver no artigo 20, parágrafo 4º. Parágrafo 4 tem um dispositivo automático. Não é automático. Se fosse automático, o servidor público foi condenado a 2 anos de reclusão. Automaticamente, ele perde o seu cargo público, tá? Com força do dispositivo do artigo 16. Mas ele não é automático. Ou seja, a autoridade judiciária, o juiz, eles não são automáticos. Então, ó, vermelhinho, destaque nesse são. Não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Ou seja, a autoridade judiciária, no caso aqui o juiz, ele vai lá na sentença, ele chega lá, tá? Ele condena o servidor público a 2 anos de reclusão, tá certo? Os efeitos da condenação, tá certo? Ele vai colocar a razoabilidade da razão, a situação, ele vai expor todos aqueles critérios para a formatação da sentença, da pena, e lá ele vai motivar o ato e, além dos 2 anos de reclusão que está previsto na pena daquela conduta, ele vai sofrer, pode sofrer, no caso, um efeito da condenação, que é perder o cargo. Então, isso aqui, ó, tem que ser motivadamente declarados na sentença, ok? Dispositivo muito importante, então preste atenção. O artigo 16 e o artigo 18 são os 2 artigos aí campeões de ser cobrados em concurso público, né? O artigo 19 foi vetado. Professor, o senhor disse que esse dispositivo aqui não é novo. Sim, não é novo. Esse dispositivo, o dispositivo já previsto no Código Penal, lá no seu artigo 92. Professor, vamos fazer um reforço pedagógico? Sim, vamos fazer um reforço pedagógico, porque é o seguinte, quanto mais a gente lê, tá certo? Mais você fixa conteúdo. Então, no artigo 92 do Código Penal, traz a seguinte informação. São também efeitos da condenação. 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Tá? Então, é o seguinte, o servidor público, tá? Ele pode aí perder o cargo público ou função pública através de 2 hipóteses, né? Segundo o Código Penal. Mas, se você estudar a Lei 7.716, você vai incluir aqui a 3ª hipótese, que é crimes contra racismo ou cor. Okay? Primeira hipótese, ó, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados contra o abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. 2. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Ok, né? Então, o item 1 que interessa a gente. Item 2, ó, incapacidade, ó, efeitos da condenação, ó, a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra filho tutelado ou curatelado, ou seja, o inciso 2 não diz respeito aí à nossa Lei 7.716, são crimes contra cor e raça, não diz respeito a servidor público, né? 3. Inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso, ou seja, inabilitação aí diz respeito aos crimes de trânsito. Parágrafo único. Os efeitos que trata este artigo
não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Ou seja, aí, o examinador copiou esse parágrafo único para a Lei 7.716. Professor, o senhor disse que o artigo 16 e o artigo 16 e 18 são os artigos mais cobrados de concurso? Com certeza, vem comigo aqui. Polícia Civil de Pernambuco, CESP 2016, cargo de delegado. Comigo. A condenação por crime de racismo cometido por proprietário de estabelecimento comercial, sujeito condenado à suspensão do funcionamento de seu estabelecimento pelo prazo de até 3 meses. Esse cara aqui está previsto no artigo 16 da Lei 7.716, devendo esse efeito ser motivadamente declarado na sentença penal condenatória. Ou seja, quando ele fala devendo esse efeito ser motivadamente declarado na sentença penal condenatória, significa dizer que ele não será automático. É exatamente a combinação do artigo 16 e o artigo 18 da Lei 7.716, ou seja, item está absolutamente correto. E o aluno nosso aqui do Lá Concurso não erra uma questão como essa, né? Vamos mais, exercitar mais. TRT 8, CESP 2016, cargo de analista, também cobrou esse assunto. A perda do cargo ou função pública constitui efeito automático da condenação do servidor público acusado na prática de crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Ou seja, questão muito fácil, ela está errada, porque constitui efeito automático. O que acontece? O que diz o artigo 18, tá, da Lei 7.716, que não é automático e precisa de motivação na sentença por parte do juiz, na sentença penal condenatória. O que diz, né, o artigo 92, parágrafo único, tá, do Código Penal? Diz o seguinte, lá tem também que que nesse caso tem que ser o quê? Não é automática e precisa de motivação da sentença. Então, está errada. Olha aí, professor, olha, obrigado, professor. Agora eu entendo essas coisas. É fácil, né? Não é difícil, né? Não é difícil. Comigo aqui, passou? Ok, né? Vamos lá. Artigo 20, né? O último artigo de conteúdo que nós temos da lei, né? Artigo 20, presta atenção comigo. Praticar, induzir, incitar discriminação ou preceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ok, né? Então, praticar, induzir ou incitar discriminação, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Atenção, reclusão de 1 a 3 anos. Praticar, induzir, incitar, né, a discriminação. Cara, aqui acontece o seguinte, tem que fazer um comentário para a galera. Tá? O que eu vou fazer de comentário para a galera? Está tendo muitas práticas de preconceito, de racismo, tá? De raça, de cor, na internet, principalmente nas redes sociais. Inclusive, atingindo algumas celebridades, algumas pessoas famosas, artistas, né, cantores, atores, diversas pessoas aí do mundo artístico, né? Então é o seguinte, muitas dessas pessoas, tá, elas fizeram um boletim de ocorrência, correndo uma investigação social com base nesse artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, galera, às vezes a pessoa não tem a intenção de fazer, ele escreve alguma coisa na brincadeira, ele pode estar sendo punido por isso. A conduta ela está sendo bastante reprimida. Vamos para o parágrafo 1º do artigo 20. Vamos lá. Tem muita pegadinha aqui, cara, muita pegadinha. Fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação de nazismo. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. O que acontece? Suástica, né, professor? O que é isso? É aquela cruz, né, do nazismo lá, né?
Professor, então eu não posso fabricar, não posso comercializar, não posso distribuir, não posso vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos, propaganda que utilizem a cruz? Aí eu vou colocar um caso concreto para você. Eu, professor Luiz, tanto ouvi falar nisso, eu quis aprofundar essa tal da suástica. Fiz um estudo técnico, tá? Fiz um estudo técnico de onde surgiu, por que surgiu, como é que foi usada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou publicar e depois de publicar eu vou vender esse artigo. Aí eu digo para você, eu serei enquadrado no parágrafo 20, parágrafo 1º, sim ou não? Professor, depende. Você está sendo... Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é científico. É científico. Gente, para fins científicos, nesse exemplo que eu passei para a galera, não se enquadra nessa conduta. Por quê? Para tipificar a conduta, tem que ser, olha só, para fins de divulgação do nazismo. Nazismo, tá? Professor, então posso fabricar? Posso, desde que não seja para a divulgação do nazismo, né? Professor, isso cai? Claro que cai, né? Cai porque é o seguinte, né? Eu conheço o examinador que elabora as provas de concurso, né? Por exemplo, essa lei aqui, ela tem 22 artigos. 22 artigos. Aqui nós estamos no 20, parágrafo 1º, está acabando a lei. Então o examinador fala o seguinte, cara, eu vou pegar uma conduta lá do finalzinho lá, porque o que acontece? Normalmente o cara consegue fixar melhor os primeiros artigos, deixando para o final os outros. Aí ele não tem o mesmo nível de atenção, nível de dedicação que os primeiros. Aí ele pensa assim, mas aluno aqui do LAC não. Bacana, de novo, vou ler agora para a gente fazer o exercício. Ó. Fabricar, comercializar, distribuir, vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ok? Exercício, TJ de Minas, Consulplan, 2016, cartorário. De acordo com a Lei 7.716, constitui crime. 1. Fabricar ornamentos que utilizem a cruz suástica. Gente, você pode fabricar, o que você não pode fabricar para fins de divulgação do nazismo. Então, isso aqui não é um crime só isso, né? Tem que ter mais elementos para tipificar essa conduta. B. Distribuir distintivos que utilizem a cruz suástica. Não, você pode, desde que não utilize para fins de divulgação do nazismo. C. Comercializar emblemas que utilizem a cruz gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, nós temos lá ó, a cruz suástica e gamada, né? Não pode. Então, a letra C, ela está errada, ela proíbe, porque lá no artigo, preste atenção, ó, lá no artigo, vou colocar aqui, ó. Isso aqui foi uma questão elaborada do artigo 20, ó, parágrafo 1º da Lei 7.716. Então, pode, só não pode para fins de divulgação do nazismo. Então, nós já encontramos a alternativa correta. Vamos ler a alternativa D. Ó, fabricar símbolos que utilizem a cruz gamada para fins de divulgação do cristianismo. Para a divulgação do cristianismo não tem nenhuma restrição na Lei 7.716. Bacana? Parágrafo 2º. Né? Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos num caput cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Né? Ok. Ó, na hipótese do parágrafo 2º, tá? Já estou pulando aqui porque tem um parágrafo 3º, constitui efeito da condenação, isso aqui já não é, esse aqui já é automático, né? Após o transitado em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Isso aqui já é diferente lá do artigo 18. Do artigo 18 é não automático. Isso aqui já é um efeito da condenação, um efeito automático. Depois de transitado em julgado. Com certeza, uma bela questão de concurso aí que pode confundir os alunos, né? Parágrafo 3º, nosso último parágrafo, né? No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. 1. O recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares de material respectivo, né? Material de divulgação lá, de racismo,
de preconceito de racismo, de cor, né? Ó, cessão das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas da publicação por qualquer meio. E a interdição das respectivas mensagens ou parágrafos da informação da rede mundial de computadores, ou seja, tirar da internet. Então, o juiz pode ter essas medidas protetivas aí no decorrer, né? O juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público, o pedido deste ainda antes do inquérito policial. Então, isso aqui é para proteger, né, a pessoa humana. Bacana? Fechou? Então, nós temos aí os 2 últimos artigos. Ela entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se disposições em contrário, né? Especialmente, né, revoga-se disposições em contrário. Então, essa é a lei. E aí, bacana? 10, né? Facinho, né, cara? Então, essa lei 7.716, você tem que torcer para cair na prova, né? E, claro, para fazer o encerramento dessa grande aula para a galera, crimes contra, né, preconceito de cor e raça, eu trouxe aqui uma frase apropriada para a aula. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Pura verdade, né? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Clique like.